todos, sejam bem-vindos ao meu canal Evandro Borges, o autoconhecimento na gestão. Hoje é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que você vai poder ouvir e ver aqui no canal. E esse vídeo foi muito aguardado aí por esses dias, que é o vídeo denominado "A sua empresa tem Parkinson?". Então eu vou contar o caso do que aconteceu, com um cliente meu em 2008, do porquê que a empresa dele tinha Parkinson na época, e você vai tentar observar se a sua empresa também tem Parkinson, e o que a gente precisa fazer para poder curar o Parkinson numa empresa. Muito bem. Então, estamos de volta em 2008, aqui em Belo Horizonte. Um cliente meu me indicou um amigo que tinha uma empresa de tecnologia, uma empresa grande para a época, eram mais ou menos 40 funcionários, e chegando lá na empresa, logo nos primeiros momentos da conversa, o empresário começou a comentar: Evandro, veja bem, eu tenho aqui 12 vendedores, eu tenho uma equipe comercial de 12 vendedores, e esses vendedores, eles trabalham do jeito que eles querem, eles vendem muitas das vezes no preço que eles querem vender, não consultam muito a tabela de preço, e durante mais de uma hora ele foi tecendo críticas à equipe dele de vendas. E que os vendedores eram assim, que os vendedores eram assado, e que ele, quando ele tomava conhecimento de muitas das vendas, ele tinha que brigar com os vendedores. E lá pelas tantas, ele virou para mim e falou assim: e aí, o que você acha? O que você acha que a gente precisa fazer? Aí eu virei para ele e falei assim: olha, eu acho que a sua empresa tem Parkinson. Ele olhou assim para mim, óbvio que ele ficou assim bem, como que um consultor fala que a empresa dele tem Parkinson. Eu falei: a sua empresa tem Parkinson. Ele ficou um tempo assim um pouco calado, e aí eu falei para ele assim: o senhor sabe o que é Parkinson? Ele falou: sei. Eu falei: o senhor sabe qual que é um dos principais sintomas do Parkinson? Ele falou assim: a mão ficar tremendo? Eu falei: esse é um dos sintomas do Parkinson. Às vezes cria esse tremor, nas mãos, em uma das mãos. Aí eu perguntei para ele assim: mas o senhor acha que o problema, do caso do sintoma, do tremor nas mãos, o senhor acha que o problema está na mão ou o problema está no cérebro? Aonde o senhor acha que está o Parkinson? Na mão ou no cérebro? Ele falou: no cérebro. Eu falei: muito bem. Então a mão é só um sintoma, não é? Ele falou: é. Eu falei: olha só, os seus vendedores são a mão e o senhor é o cérebro. O senhor é o diretor. Aonde o senhor acha que está o problema dos seus vendedores? O senhor acha que é 100% na mão? Ou uma parte na mão, a maior parte no cérebro, que é o senhor? E aí eu senti que ele foi ficando até desconfortável na cadeira, Lógico, porque alguém vira para ele e fala: olha, o problema não é os vendedores, o problema é o diretor, é o presidente da empresa, é você. É você que não está sabendo lidar com seus vendedores, é você que não está enviando o estímulo, do cérebro para a mão adequadamente, é você que não está criando normas, é você que não está criando processos, é você que não está treinando adequadamente a sua equipe. Então, ali, juntos, conversando, iniciou o processo ali da consultoria com essa questão: a sua empresa tem Parkinson.
E depois ali de 1, 2 horas conversando, ele entendeu, né, que o problema não era somente os vendedores e que ele precisava, né, desenvolver um trabalho nele, com ele, para que ele pudesse transformar a equipe dele de vendas. Porque isso é uma questão muito importante. A maioria dos empresários acham que o problema da empresa dele, em geral, está nas pontas, ou seja, o problema está no funcionário, na secretária, no vendedor, no administrativo, na contabilidade. Ele acha que o problema está nas pessoas, né? A empresa dele não funciona bem porque ele tem um funcionário que não está qualificado, que não tem um currículo muito bom, que não foi treinado. E aí troca-se o funcionário, contrata-se outro. Só que muitas das vezes, na maioria das vezes, o problema não é o funcionário. Na maioria das vezes, o problema está num outro nível, num outro patamar, que é num patamar mais do alto da pirâmide, ou seja, nos diretores, nos gestores e dali para baixo. Pode acontecer sim do problema ser um funcionário, ser a mão, né, digamos, mas na maioria das vezes não é. Dentro da minha experiência, né, desses 28 anos, eu aprendi, sim, com muita, vamos dizer, com muita experiência mesmo do dia a dia com os empresários, que a grande maioria dos problemas, eles são resolvidos de cima para baixo e de dentro para fora. A maioria dos empresários, até porque a gente, né, assim, em geral, a gente não é muito preparado para essa questão do autoconhecimento. As escolas, todo o sistema educacional de escolarização ou o sistema educacional dentro das famílias, não tem muito esse foco, né? Fulano, senta, medita, vamos tentar entender o que significa isso. A gente não tem muito essa educação, né, na maioria das famílias. E dentro das empresas, então, muito menos, né? A maioria dos empresários manda o funcionário embora e põe outro no lugar. Só que esse outro que vem, daí a pouco, a cultura da empresa, ele é absorvido ali por aquela cultura, né? Por aquele vírus, e daí a pouco ele já está trabalhando quase que igual àquele que saiu anteriormente. Então, o que precisa ser feito muitas das vezes na sua empresa, ou para que a sua carreira seja diferente, é você começar a olhar para dentro de você. Olhar para dentro, fazer essa transformação dentro. E não somente no visual da empresa, na placa, pôr blindex, fazer uma reforma, contratar um arquiteto, fazer uma mega transformação no visual. A mega transformação no visual é importante? É importante. Ter uma placa bonita, ter uma logomarca reestilizada, fazer um trabalho de design, isso tudo é muito importante. Mas para ter uma cura, a cura ela acontece dentro das pessoas, é no CPF, igual eu comentei no vídeo de apresentação dessa aula de hoje. Então, a empresa, gente, a empresa não é um CNPJ, ela tem um registro, né? Tem um CNPJ, que é muito importante, né? Para ela funcionar e ela pagar todos os impostos. Então, toda essa organização, ela é muito importante. Mas é no CPF que a transformação tem que acontecer. E aí a transformação precisa acontecer primeiramente na cabeça, né? Então a transformação ela começa da cabeça para o pé.
não é do pé para a cabeça. Da mesma maneira, né, quando você pensa numa pessoa, né, uma pessoa que tem uma dificuldade emocional, uma dificuldade qualquer. Para ela conseguir realmente se transformar, ela tem que começar primeiro a mudança, né, na maneira como ela pensa, para ela poder fazer uma ação diferente, para ela agir diferente. Então a mudança ela sempre acontece de cima para baixo, da cabeça para o corpo. No caso de uma empresa, do presidente da empresa, dos diretores, para o porteiro, para aquela pessoa que tem um papel, né, mais ali no chão da fábrica. Então a mudança é assim, começa de cima para baixo, de dentro para fora. Então é muito importante, né, para você que está assistindo hoje essa aula, entender o seguinte: se o seu vendedor trabalha de qualquer maneira, se o seu funcionário não segue regras, se é tudo meio confuso, com certeza a sua empresa tem Parkinson, ou seja, você tem algum adoecimento do ponto de vista emocional, do ponto de vista até às vezes intelectual, e não entendeu ainda que a transformação que vai acontecer no processo, a transformação que vai acontecer no dia a dia da sua empresa, ele vai começar sempre por você. E aí, na medida que o canal for avançando, na medida que a gente for trabalhando, né, outros casos, outras aulas, você vai começar a ou se identificar ou se de repente perceber mesmo de que você precisa desenvolver um trabalho com você. E aí tem uma figura que eu gosto muito de usar, né, nos treinamentos, na consultoria, dentro das empresas, que é a figura de você escalar uma montanha. Então, para que você consiga escalar uma montanha, você tem que se preparar para subir a montanha. Eu moro em Belo Horizonte. Ao lado aqui da minha cidade tem uma serra denominada Serra da Piedade. Então é uma serra relativamente baixa, né? Ela tem em torno aí de 1.000 metros de altura, de altitude, o pico dela. E eu costumo dizer assim, para a gente subir na Serra da Piedade, a gente sobe com a roupa que a gente estiver usando, de tênis. Dá para subir? Dá para subir. Então, a gente consegue subir. Agora, se a gente quiser subir lá no Aconcagua, que é um pico que tem lá na Argentina, você não sobe com a roupa da Serra da Piedade. Então, para você subir no Aconcagua, você tem que ter uma outra roupa, um outro tipo de calçado, um outro preparo técnico para subir, senão você não sobe. E para subir lá no Himalaia, por exemplo, lá no K2, que é o pico mais alto do planeta, mais de 8.000 metros de altitude, 8.600 metros de altitude, aí o preparo é outro preparo, a tecnologia para subir é outra, né? O equipamento para subir é outro equipamento. Então não adianta você querer subir lá no Himalaia, na cordilheira, com a roupa da Serra da Piedade, que não vai dar certo. Não adianta você querer subir até com a roupa ou com o equipamento do Aconcagua, que pode ser que não dê certo também. Então, muitas das vezes, o empresário, ele cria vários objetivos. Eu quero sair de um faturamento de 100 mil para um faturamento de 1 milhão. Mas ele quer seguir do faturamento de 100 mil para o faturamento de 1 milhão com a cabeça de 100 mil, com a equipe de 100 mil, com a estrutura de 100 mil e almejando chegar em 1 milhão. A maioria não consegue chegar.
Da mesma maneira que não consegue subir uma montanha se ele não tiver preparado com roupa própria, técnica, equipe, ele não sobe. Porque você precisa se preparar para subir, né? Se você não é um empresário, mas se você é um profissional, um executivo, e tem um salário aí, um exemplo, de R$ 2.000, e aí você quer ter um salário de R$ 30.000 por mês, você tem que ter um outro currículo, você tem que ter um outro conhecimento, você tem que ter uma outra estrutura emocional, você tem que ter um outro saber para sair de 2 para 30. Senão fica no campo da fantasia, senão é algo que você não vai alcançar. Se você quiser alcançar, você tem que ter meta, você tem que ter foco, você tem que ter preparo, você tem que ter toda uma forma de se organizar internamente, intelectualmente, para que você consiga chegar. Então, o objetivo, né, do canal, nessa primeira aula e nas aulas que vão seguir daqui adiante, é que você comece a entender, comece a perceber que você precisa se preparar em todos os níveis, fisicamente, emocionalmente, energeticamente, espiritualmente. Você tem que se preparar de todas as formas para você poder chegar nos seus objetivos profissionais. Não é simplesmente só você ter um preparo intelectual, porque está cheio de gente aí no mercado que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado e que não consegue chegar. Ele conseguiu, às vezes, chegar em algum lugar, mas não conseguiu chegar, às vezes, no dinheiro que ele gostaria, na casa que ele gostaria, porque ele se preparou, às vezes, muito intelectualmente, mas não se preparou, às vezes, emocionalmente. Não se preparou espiritualmente. Então, o preparo ele tem que ser feito em todas as áreas da vida. Não é só numa área específica. Às vezes a pessoa tem muita estrutura emocional, mas não tem o conhecimento técnico. Então ele tem que buscar o conhecimento técnico. Então, toda essa busca ela é importante. Então, até agora, tá claro que você precisa se preparar, que o problema nem sempre é da sua empresa, o problema muitas das vezes não é no seu funcionário, muitas das vezes o problema é em você. Então, esse preparo ele é importante, tá ok? Então, espero ter te ajudado um pouco nessa primeira aula, né, que o objetivo era para saber se a sua empresa tem Parkinson. E aí, a sua empresa tem? Então, na medida que a gente for caminhando nos próximos vídeos, nas próximas aulas, a gente vai entender isso juntos e eu vou te ajudar, ok?